Nosso boa noite a todos, especialmente aos irmãos trabalhadores da Casa Espírita Capitão Vendramini em Três Corações. Juntos, nós encarnados e os nossos mentores espirituais, irmanados em mais esta oportunidade de serviço no bem. Lembramos da nossa água que será energizada no desenvolvimento do nosso Evangelho e que é um verdadeiro remédio colocado à nossa disposição pela espiritualidade benfeitora, os trabalhadores da saúde, e que se destinam ao nosso reconforto, à recomposição das nossas forças físicas, para o restabelecimento da nossa saúde e que traz o equilíbrio das nossas forças. E em como toda atividade no bem, vamos orar. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te damos graças por mais esta oportunidade de serviço. Permite às falanges amigas o amparo e às guardas celestes a sustentação do nosso trabalho, alcançando encarnados e desencarnados pela tua misericórdia. Jesus, médico das nossas almas, inspira-nos o amor e a caridade a serviço do bem para todos. Fica conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. A proposta do doutrinário da Casa para este Evangelho encontra-se na obra Palavras de Vida Eterna, na lição 8, cujo título Vida e Posse. Perguntou Jesus: não é a vida mais que o alimento? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Vamos a ele. Aconselha-te com a prudência, para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. Retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram. Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. E imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. A partir da leitura destes primeiros parágrafos, desta preciosa lição, já é possível tecer alguns comentários. Quando Emmanuel nos adverte para não cedermos à loucura, é a loucura que nos atiça o orgulho, pelo desejo da ilusória evidência. É assim que acumulamos bens de que não precisamos, às vezes, para atiçar a nossa vaidade tola, de que seremos aceitos em determinado grupo por aquilo que possuímos. Aqui é necessário falarmos sobre um dos significados do termo posse que interessa ao nosso estudo. Então, por posse, devemos entender o estado de quem possui, de quem detém um bem que possui uma utilidade financeira. Mas aquele bem dele, nós não temos nada além que o usufruto. Nós não temos o domínio real deste bem.
aquilo não é nosso, mas nos foi emprestado por Deus para que pudéssemos possuí-lo enquanto aqui na terra estamos, não apenas a nosso benefício, mas a benefício de todos, dilatando a riqueza que aquele bem possa, naquele momento, nos proporcionar. Só que às vezes, nessa gana de possuir, para alcançar a ilusória evidência, nós vamos amealhando, nós vamos nos apoderando destes bens, apenas para nos situarmos ou nos colocarmos em posição de igualdade em determinado grupo social, com a fim de nos mostrarmos mais do que na verdade somos ou temos, atiçando o orgulho tolo. E toda riqueza parada sem utilidade é algo que apodrece, porque ali não há uma finalidade útil. Ela existe apenas em grandes montas para atiçar, para sustentar a nossa vaidade, que cedo ou tarde será exigida a devida conta. Então, devido à natureza dual do homem, o homem tem uma natureza dual, que é corpo e espírito. Só que muitos homens consomem o seu tempo aqui neste planeta de provas e expiações, valorizando apenas a materialidade da vida e relegando, seja por indiferença ou ignorância, a vida espiritual, que é a verdadeira vida. No capítulo 16, item 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, M, um espírito protetor, nos adverte: a verdadeira propriedade do homem é o que o homem leva deste mundo, que seja a sua inteligência, o seu conhecimento e os seus valores morais. Tudo que é de uso da alma. E o que é de uso do corpo, o homem não possui realmente como seu, mas dele só tem o usufruto. Portanto, só depende do homem ser mais rico no momento da sua partida do que o era na sua chegada. Porque o que tiver feito o homem de bem, em cumprimento à lei do amor, justiça e de caridade a benefício de todos, disto dependerá a sua vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Por isso, devemos sim valorizarmos os bens materiais, porque são esses bens que garantem a sustentação do nosso corpo físico para que o espírito bem cumpra a sua jornada evolutiva neste planeta de provas e expiações. Mas vejam bem, o alimento que garante esse sustento, ele jamais poderá ser maior que a vida do homem. Por isso Jesus, na sua metáfora, já advertia os seus seguidores da época, os seus evangelhos, para que nos alertássemos que a vida é, sim, mais que o alimento. Porque na medida em que devemos valorizar os bens da verdadeira vida, que é a vida espiritual, e os bens materiais são emprestados pela providência divina para que possamos cumprir bem a nossa missão enquanto encarnado. Devemos fazer de tudo para garantir, por meio de uma vida regrada, as condições necessárias para que o nosso corpo físico permita ao espírito imortal
o seu progresso aqui nessa vida. Então, disso nos adverte a razão que deverá ser sempre uma vida sem excessos. Usar os bens emprestados por Deus para estendermos os recursos, os tesouros que Deus nos confiou, seja no campo da educação e das boas obras, mas sem apego, sem almejar o retorno econômico ou financeiro daquele bem, do bem que fazemos a benefício de todos. Chico Xavier também já nos alertava de que aquilo que o homem cria para si e que não lhe é útil, acaba se transformando em angústia para este homem, ansiedade e depressão, porque só o necessário é útil. Deus proveu a natureza de tudo, de todos os recursos, para o homem tirar da terra o que necessita. O supérfluo nunca o é. A questão 704 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de conservação, no capítulo 5 desta obra, já nos ensina, os espíritos de luz, já nos alerta que Deus deu ao homem, em todos os tempos, os meios de conseguir os recursos necessários para a sua conservação. A natureza, Deus proveu todos os recursos, seja lá do homem primitivo ao homem civilizado, em qualquer época. A previdência divina proveu a atmosfera, o solo e as águas dos recursos que o homem precisa, para deles extrair, à custa da sua inteligência, do seu trabalho e do seu esforço, tais recursos que lhe garantam a manutenção do corpo físico e a dilatação dos tesouros que Deus confia ao homem momentaneamente. Então, toda vez que o homem se utiliza desses tesouros que foram emprestados por Deus, pela providência divina, para que o homem dilate esses tesouros a benefício da humanidade, que ele se apropria desses recursos na qualidade apenas de uso frutuário, porque esses bens não lhe pertencem, ele é o gestor desses bens enquanto aqui encarnado está. Esses bens, se ele utiliza para apenas esboçar ou buscar uma evidência perante seus pares, ele estará usando mal esses recursos. E no momento que a morte chega para todos, exigindo esses bens de volta, o que terá este homem que viveu deste modo então? Senão a consciência culpada, deflagrada nos seus conflitos. Emmanuel já nos alerta neste sentido, né, de que nós devemos dar a justa medida aos bens que nos são emprestados, mas sempre com o objetivo de dilatar esses bens a benefício de todos, e não na busca da ilusória evidência, porque cedo ou tarde, de acordo com Chico Xavier, estes bens apodrecerão na nossa posse e deles nós teremos que dar contas, traduzindo-se na nossa existência em angústia, em depressão, devido a uma ganância desmedida. Na questão 716, também do Livro dos Espíritos, traz-se o questionamento sobre o que é supérfluo e necessário. Porque o homem traz consigo, por intuição, a consciência desse limite do que é necessário
e do que é supérfluo. Mas às vezes o homem mesmo o reconhece à custa das suas experiências. Mas acontece que o homem é insaciável. O homem cria necessidades que não são reais. Na questão 717 da mesma obra, Livro dos Espíritos, nos traz que o homem se apossa, que aquele homem que se apossa do supérfluo em prejuízo daquele a quem falta o necessário, descumpre a lei de Deus e responderá pelas privações causadas aos outros. É verdade que a civilização criou necessidades que o homem primitivo desconhecia. Mas aqui não se defende que o homem civilizado viva como o primitivo. Cabe à razão regrar estas coisas. A civilização desenvolve o senso moral ao mesmo tempo que o sentimento de caridade, que leva o homem a prestar o mútuo apoio, também se desenvolve. Então, à medida que a civilização progride, trazendo os progressos da ciência, pelo uso da riqueza, porque a riqueza há que cumprir a finalidade de distribuir os seus efeitos, os seus benefícios a todos, e não apenas para o gozo egoístico deste homem. Ele deve dar contas do bem que fez, daquelas riquezas que Deus lhe emprestou. Os que vivem à custa das privações dos outros, exploram os benefícios da civilização. Porque tenhamos sempre em mente que o utensílio inútil em casa será utilidade em casa alheia. Nós devemos ter em mente que a verdadeira riqueza que aqui nós amealhamos e que pertence e que é de nosso domínio, de uso da alma, dirá da nossa vida espiritual. O nosso patrimônio para a verdadeira vida, que é a espiritual, tem a ver com o modo como vivemos, tivermos vivido, como distribuímos as nossas riquezas que nos foram confiadas por Deus. Disso está a nossa inteligência, na nossa capacidade de amar, na nossa capacidade de trabalho, que todos nós temos, mas que estas capacidades, esses dons, eles podem sim serem aumentados, mas somente à custa do nosso efetivo trabalho, diante das situações da vida externa que nos convidam a arregaçar as mangas, sempre em confiança a Deus. De nada nos adianta uma fé morta sem obras. Deus ajuda o homem através dos outros homens. Então, todas as vezes que eu sair da minha situação confortável e trabalhar na direção daquele que precisa muito mais do que eu estarei sim agigantando os recursos e os tesouros que Deus me emprestou. Seja a minha capacidade de amar, sejam pelos bens que Deus me confiou, os bens materiais, o meu corpo físico, a minha inteligência. São muitos os tesouros que foram confiados por Deus, mas que não é para meu uso, não é para o meu benefício sozinho. Esses bens se multiplicam e se agigantam, se ampliam na medida em que eu os uso a benefício de toda a humanidade. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Então, toda dificuldade nesse esforço e neste trabalho a bem de todos será sempre uma oportunidade
que vai me trazer aumento daquela riqueza, porque ela teve um bom uso, um bom proveito a benefício de todos. Especialmente aqui, neste momento de pandemia, em que nos desafiou em várias frentes. Nos traz a reflexão do esgotamento de um modelo econômico, de exploração dos recursos da natureza, do acúmulo de riquezas, da concentração das riquezas mundiais em poucas mãos, enquanto há largas comunidades, há muitas pessoas, há países miseráveis. E nisso faz, de algum modo, essas nações mais ricas, mais poderosas, se movimentem em solidariedade, em espírito de cooperação mútua, no auxílio e no socorro aos mais necessitados. Vejamos que isso realmente não é muito noticiado. As nações poderosas se movimentam a destinar somas altas de recursos financeiros, a transferência de tecnologias à custa de muito dinheiro para o seu desenvolvimento, a favor destas nações que necessitam também daquela tecnologia para a movimentação das suas riquezas, para o socorro aos seus doentes, aos seus sistemas empobrecidos. Nós vemos que esta pandemia, ela nos alerta para várias coisas, porque é mais uma chance que a providência divina nos dá para que exercitamos em nós a caridade, o amor para com os nossos irmãos mais necessitados. Mas, ainda assim, há muitos outros que se mostram indiferentes neste momento e responderão. Então, a riqueza que só serve para reforçar o orgulho dos egoístas, no momento em que a morte pede a devolução dos bens externos, dos bens do corpo, colocará estes povos mais ricos, mais poderosos, nesta situação de que serão chamados a dar contas de como dilataram os seus tesouros a benefício dos mais necessitados. Isto é um benefício do progresso da civilização e que precisou de uma doença em escala mundial para nos alertar mais uma vez. Já houve outros momentos em que a humanidade foi chamada a dar contas da riqueza que uns detêm em detrimento dos outros. Então nós devemos aproveitar estes obstáculos no entendimento, na reflexão de Emmanuel, para incorporarmos a riqueza para o bem eterno. É justamente a caridade que desenvolvemos em nós, que está inata no nosso coração. Mas são as situações adversas que a humanidade na esteira da história, no desenvolvimento da história passa, que nos convida a agigantarmos muitas das virtudes morais que estão inatas no nosso coração. Somente o materialismo cego nos torna indiferentes aos chamados e aos apelos que, nos diversos momentos da história, a humanidade experimenta.
Não retenhas os recursos externos de que não careças. Veja bem, todas as vezes que nos apossamos em demasia dos bens materiais, nós criamos necessidade em outra frente. A natureza nos beneficiou e muitas das vezes constitui prova, porque Deus é sempre justo. Ele não ia dar mais condições a uns do que aos outros. Muitas das vezes fomos nós mesmos que, no plano espiritual, escolhemos um gênero de provas e optamos pela riqueza, porque com a riqueza nós tínhamos na vida espiritual a consciência de que esta prova nos iria trazer maior adiantamento no tempo em que viveríamos no planeta de provas e expiações. Ao encarnarmos, muitas vezes em berço esplêndido, em berço rico, nós nos deixamos cegar pela riqueza, pela opulência, e endurecemos os nossos corações. Então nós não estamos aproveitando aquela existência do modo que traçamos para nós mesmos no plano espiritual e que Deus nos confiou para o nosso progresso. E disso nós teremos de dar contas do bem que fizemos. E se nós, à custa destes bens que possuímos de modo precário, utilizamos a benefício de todos, nós dilatamos, ampliamos as virtudes do nosso espírito para a verdadeira vida na vida espiritual. Não desprezar lição alguma. Comecemos a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Vejamos a transitoriedade aqui da nossa passagem aqui no planeta Terra. Então, todas as noites, nós devemos nos preparar como aquele viajante que se prepara para transferir-se de residência, seja de um planeta de provas e expiações, ou para abandonarmos o corpo, porque o nosso corpo fica, ele nos é emprestado, e do modo que multiplicamos os dons da verdadeira vida, ou os bens que Deus nos confiou, deste modo é que dependerá a nossa futura existência, aliás, a nossa ida para o mundo espiritual. Porque se eu malbaratei, se eu fiz mau uso, se eu negligenciei os apelos, porque a humanidade atravessa, e só usei os bens para buscar de modo ilusório a evidência, atiçando o meu orgulho, a vaidade, me beneficiando de todo o supérfluo em detrimento daquele que tudo falta, estarei descumprindo uma lei de Deus, que é a lei de amor, justiça e caridade. E ao retornar à vida espiritual, à verdadeira vida, eu me depararei com a consciência do tempo perdido, das oportunidades que me foram dadas, das quais eu me comprometi e não fiz bom uso.
E disto dependerá o meu destino, a vida depois da vida material. Ama pela glória de amar. Nós devemos amar pela glória de amar, sem apego. Serve sem prender-te, jamais prendendo a um possível resultado que me beneficia. É fazer o bem pelo bem, de modo desinteressado, a todos, a amigos e inimigos, encarnados e desencarnados. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. É o que temos dito, em nome de Deus. Tudo o que nos é emprestado é em nome de Deus, para que nós tenhamos a responsabilidade, ao momento em que nos conscientizamos disso, para agigantarmos a presente existência. E que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, quais sejam a inteligência, os conhecimentos e os valores morais. A caridade que fiz a benefício de todos, sem interesse, com o bom uso da riqueza que me foi emprestada pela misericórdia divina, para que o meu espírito cumprisse bem a sua jornada evolutiva, a benefício de todos, no campo da educação e das boas obras. Então este foi o nosso Evangelho de hoje. Agradecidos mais uma vez por esta oportunidade, vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, em nome de Jesus, agradecendo até aqui a presença, a intuição, desejando que a nossa fala tenha sido clara, alcançado a mente e o coração de encarnados, e os nossos irmãos desencarnados, que assim como nós, necessitam dessas verdades. Que Jesus possa nos amparar nesta estrada, sempre a serviço, em seu nome. Que possamos sempre entender a oportunidade que nos chega do trabalho, a fim de multiplicarmos as riquezas, sejam materiais ou aquelas inatas que trazemos no quinhão do nosso espírito eterno, a fim de desenvolvermos estas qualidades morais a benefício de nós mesmos, em socorro dos nossos irmãos mais necessitados. Que possamos ter a sensibilidade, o espírito de ação para agir, mesmo quando não nos sobra o supérfluo, mas diante do que temos de necessário, possamos compartilhar com os nossos irmãos mais necessitados. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, nesta semana que se inicia, nos abençoa com saúde para o trabalho, inspirando-nos sempre no serviço do bem, e que possamos ser úteis sempre em Teu nome. Graças a Deus. Vamos à nossa água magnetizada, sempre agradecidos a Deus por esta oportunidade do culto a Jesus no lar, que nos traz o conforto, a esperança, a compreensão desta doutrina que nos consola, mas, acima de tudo, nos conscientiza para a importância do aqui e agora, do nosso trabalho em socorro dos nossos irmãos mais necessitados, a fim de que possamos um pouco resgatarmos as nossas dívidas, do qual espíritos devedores aqui estamos. Mais uma vez, muito obrigado. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.